Olá, tudo bem? Muito prazer. Para você que não me conhece, meu nome é Luiz Alberto, sou professor de Direito Constitucional há 14 anos e estou aqui para te apresentar um produto diferenciado, especialmente para aquele aluno que vai fazer concurso para a banca Consulplan de nível superior. E por que esse produto ele é diferenciado? É uma turma de exercícios, na verdade, é exercícios com revisão. Nesse módulo, nós vamos seguir as tendências da banca Consulplan. Mas por que seguir tendências? Porque eu não vou trabalhar com questões antigas, vou trabalhar apenas com questões de 2016 e 2017. Aproveite, é um produto diferenciado do mercado, com um preço muito legal. Forte abraço, fique com Deus. Então eu vou iniciar com questões de 2016 e 2017, tudo bem? Então nós vamos trabalhar agora, deixa eu só puxar aqui o material para vocês. Isso aqui é só a forma de contato, que todos vocês já me conhecem, tá bom? Então puxando aqui a primeira questão de prova. A primeira questão de prova destaca o seguinte: sobre o tema Princípios Fundamentais da Constituição Federativa do Brasil, assinale a alternativa correta. Então nós vamos assinalar a alternativa correta. Ok. Primeiro, em relação, vamos lá, é isso mesmo? Tá certo. Em relação ao princípio da separação dos poderes, a independência entre os referidos poderes, ela é absoluta? Então vamos fazer o seguinte, eu vou ler aqui rapidamente as alternativas com vocês e depois eu venho fazendo uma revisão e volto para a questão e passo um gabarito, tá bom? Então a letra A, tudo certo. Deixa eu só tirar minha imagem, vamos para a letra B. A doutrina explica que a divisão dos poderes fundamenta-se em dois elementos: a especialização funcional e a independência orgânica. Essa alternativa B. Ok, vamos lá. Alternativa C. Alternativa C. Opa, deixa eu só tirar. Vou fazer o seguinte, deixa eu tirar toda a minha imagem, melhor, tá bom? A soberania significa, no plano externo, a supremacia do Estado sobre as demais instituições e, no plano interno, a independência do Estado em relação aos demais Estados. Ok? Vamos à alternativa D. Considerando-se o conceito de doutrina em geral, e não aquele do pensador Raul Machado Horta, a Constituição de 88 mantém o federalismo assimétrico, fazendo concessões ao federalismo simétrico. Então, uma questãozinha interessante que trabalha com a parte introdutória do direito constitucional. Nós vamos, então, primeiro falar um pouco sobre os elementos da divisão dos poderes. Já deixo aqui claro para vocês que a divisão entre os poderes, quando você tem até a alternativa A, deixa eu só puxar aqui para vocês, a alternativa A, ok, que fala lá, em relação ao princípio da separação dos poderes, a independência entre os referidos poderes, ela é absoluta? Isso não é verdade, até porque nós sabemos que os poderes exercem funções típicas e funções atípicas. Segundo Montesquieu, Charles Montesquieu, nós temos três poderes: o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário, e o artigo 2º da nossa Constituição Federal fala que esses poderes são independentes e harmônicos entre si. E a teoria norte-americana, checks and balances, você tem aqui essa teoria, não só a norte-americana, também é inglesa, né? Houve uma fusão aí de duas teorias. E essa teoria é uma teoria que traz o controle externo de cada poder em relação a outro poder. Então você tem a teoria Checks and Balance System, ou seja, a teoria dos freios e contrapesos, onde os poderes estão fiscalizando uns aos outros, ou seja, há uma fiscalização mútua. Tudo bem? Então, de cara aqui, a letra A é uma alternativa errada. Deixa eu só fazer a revisãozinha com vocês. Eu não tive como me conter. A letra A é errada. Então, vou falar o seguinte, ó. Elementos da divisão dos poderes. Em relação aos elementos da divisão dos poderes, não sei se você sabia disso, existe uma especialização funcional. Então, pessoal, vai ser da seguinte forma: eu vou falando e vai aparecendo as imagens. Como eu já sei todos esses esquemas de cabeça, porque são todos esquemas de quadro, esquemas aí de experiências de aula, então eu vou falando e vou colocando para vocês, tudo bem?
Então, repetindo, nós temos que os elementos das divisões dos poderes são dois. Eu tenho os elementos de especialização funcional, como você vê ali no quadro, e esses elementos de especialização funcional, eles compõem aí uma determinada categoria que estabelece o sentido material ou funcional em relação aos poderes. Mas espera aí, em relação aos poderes, ou você tem também a relação de governo e administração pública? Aí fica mais fácil dessa forma, né? A doutrina classifica o seguinte, que essa especialização funcional, que é em sentido objetivo, material ou funcional, há uma certa divisão em relação a governo e administração pública. Então vou colocar aqui para vocês. Tá lá, governo e administração pública. E para essa teoria da especialização funcional, o governo possuirá funções. Então vou colocar agora. O governo possui funções. E a administração pública possui atividades. Então tá lá. Ok. Mas quais são essas funções do governo? Essas funções do governo são funções legislativas, funções executivas, funções judiciárias e tem aqueles órgãos que compõem, que auxiliam, na verdade, o poder judiciário nas suas atividades jurisdicionais, que compõem aí as funções essenciais à justiça. Então nós temos aqui, em relação ao governo, nós temos funções, perfeito. Aí eu vou colocar aqui para vocês que funções são essas. Eu tenho as funções legislativa, executiva, jurisdicional e funções essenciais à justiça. Tudo bem? Ok? Perfeito? Deixa eu só selecionar. Aqui não era para aparecer. Deixa eu só selecionar para vocês a canetinha, que fica mais fácil. Aqui, aí eu consigo visualizar. Beleza? Tudo certo. E nós temos aqui na administração pública, como você observa aqui, as atividades da administração pública, ou seja, a administração pública dentro da especialização funcional, ela vai ser dividida em atividades. Mas que atividades são essas? São atividades de serviço público, atividades de fomento, temos também o poder de polícia, temos a intervenção administrativa. Então, todas essas eu vou colocar aqui embaixo para vocês. Então, vamos lá? Tá lá. Serviço público, fomento, poder de polícia, intervenção administrativa. Tudo certo? Então grave essa primeira parte. Nos elementos da divisão dos poderes, nós temos a especialização funcional. Deixa eu só tirar tudo aqui para você, ó. Eu tenho a especialização funcional, que é em sentido objetivo, material ou funcional. Então tá lá, ok? Repetindo. E essa especialização, funcional, ela vai ser dividida em governo e administração pública. O governo possui funções legislativas, funções executivas, funções judiciárias e funções essenciais à justiça. E a administração pública, ela é dividida em atividades. Que atividades são essas? Serviço público, fomento e também, serviço público, fomento e poder de polícia e intervenção administrativa. Então vamos lá. Tudo bem? Ok? Então trabalhamos essa primeira parte. Aqui não tem nenhum tipo de problema, porque como o site é meu, eu vou repetindo, eu fico à vontade de trabalhar com vocês de uma forma mais eficiente, tudo bem? A repetição leva à perfeição. Os quadrinhos esquemáticos são justamente para você memorizar, facilitar a sua memorização, ok? Então dentro dos elementos da divisão dos poderes, além da especialização funcional, não sei se você sabia disso, existe a independência orgânica. Então vou colocar aqui para vocês, ó, lá em cima, independência orgânica, tudo bem? A independência orgânica não é em sentido objetivo, aqui ó, sentido objetivo é a especialização funcional. Não é em sentido material funcional, porque todas essas são da especialização funcional. A independência orgânica é em sentido subjetivo, formal ou orgânico. Tudo bem? Então vamos lá. Vou colocar aqui para vocês. Está lá. Sentido subjetivo, formal ou orgânico. E essa independência orgânica, que tem essa característica aqui, também é dividida em dois planos. Eu tenho o plano de governo e tenho o plano da administração pública. No plano de governo, nós vamos ter poderes. Então a independência orgânica entre os poderes, na esfera de governo, é caracterizada pelos poderes. Então nós temos ali o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Porém,
Alguns doutrinadores, posso até dizer para ti que a doutrina majoritária trabalha dessa forma, na relação da independência orgânica, que é em sentido subjetivo, formal, orgânico, em relação, focando aqui o governo com os poderes, colocaram o Ministério Público, mas deixo claro que o Ministério Público não pertence a nenhum poder, pelo amor de Deus, tudo bem? Ok? Tudo certo. E aí eu vou ter que retirar a minha imagem para você visualizar de uma forma mais tranquila. Na verdade, vou tirar toda a minha imagem, fica mais fácil, né? Então nós temos aqui a administração pública, a própria administração pública, ela também tem ali uma característica dentro da independência orgânica, perfeito? A própria administração pública, ela tem uma subdivisão em órgãos, entidades ou agentes públicos. Tudo certo? Então você percebe que nos elementos da divisão dos poderes, nós temos uma especialização funcional e nós temos uma independência orgânica, ok? A especialização funcional, que é em sentido objetivo, material, funcional, a independência orgânica em sentido subjetivo, formal, orgânico, e você percebe que as duas têm subdivisões em governo e têm subdivisão em administração pública, as duas aqui, tudo bem? Peço desculpas que o meu mouse aqui está muito ruim. Tudo certo? Tá. E aí você tem que na especialização funcional, se é funcional, está vinculado a funções, ok? Funções e atividades. Se a independência é orgânica, nós temos poderes, temos os órgãos, as entidades e os agentes públicos. Tudo certo? Infelizmente, não tem como correr disso. Você vai ter que memorizar todas essas características. E aqui de cara, se você for analisar algumas alternativas, já dá para perceber que essa é uma característica importante. A partir desse tema que eu mostrei para vocês, você consegue visualizar de forma tranquila que a letra B é a nossa resposta. Vamos lá, para você visualizar? Vou colocar aqui para ti. Tá lá. Letra B. Deixa eu só retirar minha imagem aqui, assim fica melhor. A doutrina explica a divisão dos poderes e fundamenta-se em dois elementos: a especialização funcional e a independência orgânica. E aí? Realmente são essas características? Vamos lá? Aqui, ó. Você tem, deixa eu só tirar minha imagem, fica mais fácil. Você tem a independência funcional e a independência orgânica. Tudo bem? Então, de cara, a letra B é a nossa resposta. Então, vou colocar aqui para vocês. Ó. Letra B é a nossa resposta. Mas não tem problema, nós vamos analisar as outras, tá? Então, só para você pontuar aqui, ó. A letra C. Soberania significa, no plano externo, a supremacia do Estado sobre as demais instituições. E no plano interno, a independência do Estado em relação aos demais estados. Toda vez que você vir estados com letra maiúscula, significa país, perfeito? Aqui está o contrário. No plano externo, realmente nós temos a independência do Estado em relação aos demais estados. No plano interno, nós vamos ter a supremacia do Estado em relação às demais instituições. Então aqui trocou. Tudo certo? Ok? Vamos lá. Letra D de dado. Considerando-se o conceito da doutrina em geral e não aquele do pensador Raul Machado Horta, a Constituição de 1988 mantém um federalismo assimétrico. Será que nosso federalismo realmente é o assimétrico? Fazendo concessões ao federalismo simétrico. Você vai ver que isso não é verdade, tá ok? Agora, chamou a atenção a própria banca Consulplan cobrar posicionamento do professor Raul Machado Horta. Não desmerecendo o professor Raul Machado Horta, pelo amor de Deus, é um excelente mestre. Mas não é comum bancas colocarem citações envolvendo o pensamento desse excelente doutrinador. Tudo bem? Mas vamos lá, vamos fazer o seguinte. Eu vou trabalhar com vocês com revisões em relação
ao federalismo. Na verdade, eu vou colocar as correntes que envolvem o federalismo simétrico e o federalismo assimétrico. Falar de federalismo, nós temos uma gama muito vasta de conceitos, mas aqui eu vou pontuar somente nesses dois conceitos. Estão preparados? Vamos lá? Deixa eu só colocar na tela para ti. Tá lá. Beleza. Correntes do federalismo simétrico e assimétrico. E aí eu vou colocar para você a primeira e a segunda corrente. Deixa eu só retirar minha imagem, que vai ficar mais fácil. Então tá bom. A primeira corrente é uma corrente quanto às desigualdades. Que eu me falei a memória é isso. Quanto ao equacionamento das desigualdades. Perfeito? E aí eu tenho como característica envolvendo o equacionamento das igualdades, que pode ser esse equacionamento simétrico ou assimétrico, ok? Quando eu tenho uma característica de federalismo, eu não aguento, que eu quero que você me veja, porque senão fica muito abstrato, né? Quero ter um contato mais próximo contigo. Quando eu tenho um federalismo que é considerado simétrico, em relação às desigualdades, esse federalismo simétrico, ele tem a característica da distribuição igualitária que vão ter entre as competências que envolvem os entes federativos. Ou seja, cada ente federativo possuirá competências igualitárias, ou seja, as competências são divididas para os entes federativos. Quando você for estudar comigo a organização do Estado, você vai ver que antigamente éramos um Estado unitário e depois passamos a ser um Estado federado. Foram criados os entes federativos, União, Estados, DF, municípios, e cada um com as suas devidas competências. Também tem competências que são para todos. Se for na área administrativa, tenho competência comum. Se for na área legislativa, tenho competência concorrente. Mas só para concluir, o nosso federalismo, posição majoritária, é um federalismo simétrico e não assimétrico. Então aquela alternativa D é uma alternativa errada. Lembrando que a resposta da nossa questão número 1 é a letra B de bola, tudo bem? Então a letra D, que fala que o federalismo brasileiro é um federalismo assimétrico, é errado, ok? Então nosso federalismo é simétrico. Qual a característica? Deixa eu colocar aqui para vocês. Tá lá. Há uma distribuição igualitária de competências e receitas entre os entes federativos. É o que adota a Constituição de 88. Ok? E quando eu tenho um federalismo que tem características assimétricas, o que significa isso? Significa que há uma certa disparidade socioeconômica entre os entes da federação. Mas esse federalismo assimétrico, ele tem ali uma característica, ou melhor dizendo, ele tem ali sinais dentro do nosso Estado democrático de direito? Claro. Há uma disparidade socioeconômica entre os entes federativos? Sim. E qual a ideia? É justamente buscar reduzir as desigualdades regionais. Dentre os objetivos da República Federativa do Brasil, você tem como característica a redução das desigualdades regionais, tudo bem? Então, justamente, é uma norma programática que visa o Estado atuar proativamente para reduzir essas desigualdades, tudo certo? Então, isso é característica assimétrica. Deixa eu puxar aqui para vocês. Tá lá. Reconhecimento de disparidades socioeconômicas entre os entes federativos. Procura-se reduzir as desigualdades. Tudo certo? Então essa é a primeira corrente. Confesso a vocês que essa é a corrente mais cobrada. Vamos então trabalhar com a segunda corrente. Deixa eu puxar minha imagem para cá. Tá bom. A segunda corrente é interessante porque é quanto à cultura, quanto à língua e quanto ao desenvolvimento. Então vamos colocar aqui para vocês. Tá lá. Quanto à cultura, língua e desenvolvimento, ok? Existem características simétricas e assimétricas? Sim. Então nós vamos chamar isso de federalismo simétrico e federalismo assimétrico. Qual é a característica do federalismo simétrico? Uma homogeneidade
em relação, uma linha homogênea que envolve cultura, desenvolvimento e até a língua. Então vamos lá, deixa eu só puxar aqui para vocês. Cadê? Tá lá. Homogeneidade em relação à cultura, desenvolvimento e à língua. E o federalismo assimétrico é aquele que possui uma diversidade de cultura, de desenvolvimento e de língua, ou seja, é o contrário. Ou seja, se eu tenho de um lado, no federalismo simétrico, essa questão homogênea envolvendo cultura, desenvolvimento e língua, no federalismo assimétrico eu tenho uma mistura mais heterogênea, né, uma diversidade maior. Então vou colocar aqui para vocês, tá lá? Diversidade de cultura, desenvolvimento e língua. Tudo certo? Então, se eu for analisar na primeira corrente, o federalismo brasileiro, ele vai ser o quê? Simétrico, não é verdade? Que está aqui em cima. Agora, se eu for analisar lá na segunda corrente, deixa eu puxar aqui, lá na segunda corrente, tem que cortar o braço, você vê que o nosso federalismo quanto à cultura, língua e desenvolvimento é um federalismo assimétrico, porque nós temos diversidade de cultura, desenvolvimento e língua. Tudo certo? Ok? Vamos lá? Então, só para reforçar, o nosso federalismo, doutrina majoritária, é simétrico. E lá na questão de prova, aquela alternativa D, não sei se você se lembra da alternativa D, se você não se lembra da alternativa D, eu vou colocar aqui para você, é uma alternativa que está errada. Perfeito? Deixa eu só puxar aqui. Alternativa D é a alternativa que está errada. Vamos lá? Aqui. Perfeito. Está lá. D. Considerando o conceito da doutrina em geral e não aquele do pensador Raul Machado Horta, a Constituição de 88 mantém o federalismo assimétrico, fazendo concessões ao federalismo simétrico. Tudo certo? Então tá aí, ó. O federalismo brasileiro, segundo a doutrina majoritária, é simétrico e não assimétrico. Certo? Ok? Gostou? Vamos lá então? Tem muita coisa legal a ser trabalhada aqui, tá bom? Deixa eu só adiantar o material, senão você vai ficar doido. E aí, mexendo um pouquinho no material, nós vamos para a próxima questão, que é a questão número 2. A questão número 2 é uma questão interessantíssima, que é uma questão que fala, deixa eu ver, eu acho que é classificações das constituições, não lembro. Deixa eu só pontuar aqui para vocês, que são várias questões. Isso, tá aí. Questão número 2. Em relação ao critério teleológico ou funcional, as constituições podem ser. Então, em relação ao critério teleológico ou funcional, as constituições podem ser de que forma? Letra A. Constituições garantistas, constituições balanço ou dirigentes, constituições sintéticas ou expansivas, constituições normativas, nominais, ou semânticas, constituições democráticas, autoritárias ou híbridas. O problema todo é que existem essas subdivisões, certo? Mas o problema, a questão é encaixar essas subdivisões em relação ao critério teleológico ou funcional. A questão é de 2017, nível superior. Olha, eu vou confessar uma coisa para vocês, tá? É muito difícil cair esse critério teleológico e funcional, tudo bem? A banca Consulplan, ela está trazendo, em sua tendência atual, questões que são difíceis. Aquela nota de rodapé que está no livro. Tá? Não é comum cair isso, mas não tem problema. Vamos fazer o seguinte, uma revisão sobre o assunto classificações das constituições. Topa? Então vem comigo, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, classificações das constituições, perfeito? A primeira classificação que eu vou mostrar para vocês, então eu só vou colocar um resumão para você revisar, obviamente, tá? Não tem como trabalhar pontualmente com características de cada uma, mas nós vamos trabalhar pontualmente para definir qual é a nossa resposta, tudo bem? Então vamos lá. Quanto à origem, a primeira característica, quanto à origem, uma Constituição pode ser promulgada, pode ser outorgada, pode ser cesarista ou pode ser pactuada, tudo bem? Então tá lá, ó, promulgada, outorgada, cesarista ou pactuada, ok? E quanto à extensão? Uma Constituição pode ser simétrica
ou simétrica não, desculpa, sintética ou analítica, ok? Então vamos lá, constituição analítica. Então pode ser tanto sintética quanto analítica. E agora? Agora nós temos quanto ao modo de elaboração. Legal. Quanto ao modo de elaboração... só para colocar características, peço desculpas, deixa eu só voltar aqui. Vamos lá. Promulgada, participação popular. Ok? Outorgada é aquela que é imposta pelo ditador, pela pessoa que tem a detenção do poder, ok? Vamos lá, cesarista é aquela caracterizada por ter ali um plebiscito, aí tem doutrina que fala que é plebiscito, tem doutrina que fala que é referendo. Então a doutrina diz, não é nem promulgada nem outorgada. Ela é uma constituição cesarista justamente porque ela passa por um plebiscito ou um referendo. Okay? Isso vem de aspectos históricos. Constituição pactuada. Pactuada porque houve um pacto entre a burguesia que estava em ascensão e o pacto também que ocorreu em relação à própria monarquia que estava em decadência. Então, pactuada. Depois nós temos, quanto à extensão, uma Constituição pode ser sintética, reduzida, ou analítica, extensa. Quanto ao modo de elaboração, uma Constituição pode ser histórica, aquela que passa por um longo processo de elaboração, ou ela pode ser dogmática, aquela que é criada com os dogmas da sociedade em determinado momento. Só que esses dogmas podem ser dogmas pontuais, específicos, então acaba sendo uma Constituição dogmática ortodoxa, tudo bem? Agora, quando esses dogmas envolvem por uma questão de pluralismo político, em uma sociedade que tem várias ideias, concepções diferentes, religiões diferentes e assim vai, essa Constituição é dogmática eclética, que é a nossa Constituição de 88. A Constituição de 88 é promulgada, a Constituição de 88 ela é analítica, ela é dogmática eclética. Isso aqui é até uma classificação quanto à ideologia, tudo bem? Depois eu tenho, quanto à forma uma Constituição pode ser escrita, baseada em um documento único. Então você tem ali a Constituição escrita. E até esse baseado em documento único, na verdade existe um documento único, mas nada impede que tenham outros documentos que são acessórios, tudo bem? Se ela é baseada, se é uma Constituição escrita baseada em um documento único, ela é chamada escrita codificada. Se ela é uma Constituição escrita que tem um documento único e tem outras disposições legais acessórias, ela é uma Constituição escrita legal. Tudo bem? Isso quanto à forma. Quanto à forma, uma Constituição pode ser também não escrita ou consuetudinária. Tudo bem? Quanto ao conteúdo, uma Constituição pode ser formal, perfeito. Olha, formal, lembrando que a Constituição, só voltando aqui, Constituição não escrita é aquela que tem textos esparsos, baseada em costumes, tradições. A Constituição, quanto ao conteúdo, que é denominada Constituição formal, é aquela que tem assuntos essenciais e não essenciais. Isso aqui é até uma herança do conceito de Constituição no sentido político, que você tem lá de Carl Schmitt, tudo bem? Então, Constituição formal é aquela que trata de assuntos essenciais e não essenciais, que é a nossa Constituição. Nós temos também, quanto ao conteúdo, uma Constituição material, que vai tratar de assuntos que são essenciais à organização do Estado, aos direitos fundamentais, e assim vai. Temos, quanto à finalidade, uma Constituição pode ser garantia, aquela que estabelece a proteção dos direitos fundamentais, garante os direitos fundamentais, está vinculada até a primeira geração ou dimensão dos direitos fundamentais. Temos a Constituição dirigente, que é aquela que, além de garantir os direitos fundamentais de primeira geração, exige do Estado uma atuação proativa. Temos a Constituição balanço ou registro, que apenas registra, né, características específicas de constituições, só isso, ok? Depois nós temos, quanto à estabilidade, uma Constituição super rígida, que é o posicionamento do Alexandre de Moraes, tá bom? E essa Constituição super rígida é aquela que tem, além do processo solene de modificação por meio das emendas constitucionais, vai ter cláusulas pétreas, ok?
Constituição imutável é aquela Constituição que ela não pode ser alterada em hipótese alguma. Constituição fixa é aquela que só permite alteração se tiver a criação de uma nova Constituição. É o poder constituinte originário que vai atualizar a Constituição anterior. É uma ideia um pouco maluca, mas essa é a classificação de Constituição fixa. Constituição rígida, posicionamento doutrinário o posicionamento doutrinário majoritário fala que a nossa Constituição é rígida, possui um processo solene de modificação. Constituição flexível é aquela que pode ser alterada por leis, as normas constitucionais podem ser alteradas por leis. Constituição semirrígida, aquela que possui características de Constituição rígida e características de Constituição flexível. Não acabou ainda não. Vamos lá. Quanto à ontologia, deixa eu só tirar minha imagem daqui. Quanto à ontologia, uma Constituição pode ser normativa, aquela que as normas constitucionais têm ali compatibilidade com a realidade da sociedade naquele determinado momento. Então, ela pode ser normativa, é a nossa Constituição. Temos a Constituição nominativa, aquela que a norma constitucional não é compatível com a realidade da sociedade naquele determinado momento, mas será compatível em momento futuro, perfeito? Temos a Constituição semântica, que é aquela que visa legitimar aqueles que deram golpe de Estado, tudo bem? Então é a Constituição semântica. E aí nós temos agora o que a banca Consulplan, desculpa, quase que eu falei Funcab, a banca Consulplan cobrou. Quanto à decretação, a Constituição pode ser tanto autônoma, perfeito? Que é aquela que o Estado cria a Constituição, e essa Constituição é para ser aplicada naquele Estado, então é autônoma. Temos também a classificação quanto à decretação de Constituição heterônoma. Que é a Constituição heterônoma? Constituição heterônoma é aquela que o Estado ou organismo internacional cria, mas para ser aplicada em outro Estado. Tudo bem? Então essa é a revisão, deixa eu só tirar aqui para vocês. Essa foi a revisão de todas as classificações que eu já vi cair em questão de prova. Tudo bem? Ok. Agora deixa eu só dar um recado aqui para vocês. Pessoal, o nosso bloco é de 30 minutos, são de 30 minutos. Então, eu não posso ultrapassar muito. Eu já ultrapassei 2 minutos. Então, eu vou fazer o seguinte. Depois dessa pequena revisão, né, em relação às classificações das Constituições, no próximo bloco, eu vou voltar às questões e vou solucionar a questão número 2. Tudo bem? Forte abraço, fique com Deus, tudo de bom. Espero que você curta aí o nosso módulo de Direito Constitucional Exercícios nível superior. Valeu!